Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre arquitetura de solução e arquitetura de software. É isso mesmo. Normalmente quando você está em uma grande empresa, numa organização já um pouquinho maior, é muito comum você encontrar essas duas áreas ou esses dois cargos aí de forma geral. Mas nós sempre temos, de forma geral, algumas decisões e alguns pontos que eles são bem parecidos, né? Por outro lado, grande parte do que um arquiteto de solução, um arquiteto de software, eles fazem é bem diferente. Então, hoje eu queria trazer aqui para você essa diferença que realmente você tem que entender no seu dia a dia quando você quiser trabalhar em uma grande empresa. Aí, show de bola? Então, seguinte, roda a vinheta e vamos falar sobre arquitetura de software e arquitetura de solução. E antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito aqui de te dar dois recadinhos bem rápidos. O recado número 1 é que as inscrições da imersão Full Stack Full Cycle estão abertas. É um evento online 100% gratuito que durante 7 dias você vai ver uma aplicação sendo desenvolvida do zero, totalmente baseada em microserviços, trabalhando com Docker, Kubernetes, trabalhando ali com comunicação síncrona e assíncrona. Então, são realmente competências, vamos dizer assim, né? São técnicas que realmente você que quer trabalhar com grandes aplicações não pode perder, legal? Lembrando que todos os dias à noite a gente traz empresas ali para mostrar o estudo de caso delas, então você não pode perder esse evento. O link está na descrição, clica aí e se inscreve gratuitamente. Show de bola? E o nosso último recado, obviamente, tá? Aproveita esse momento para dar um like nesse vídeo. Toda vez que você fizer isso, você está falando para o YouTube que esse vídeo tem relevância e vai ajudar pra caramba aqui no nosso canal. Então dá uma moral aí pra gente. E obviamente, galera, grande parte do pessoal que assiste os nossos vídeos não está inscrito ou inscrita nesse canal. Então clica aí, se inscreve e ativa as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado e notificado. Show de bola? Mas agora, meu povo, chega de delongas, vamos aí falar sobre arquitetura de solução e arquitetura de software. Para a gente ir direto ao assunto, para que eu consiga te explicar um pouco melhor, eu emprestei aqui 2 slides do nosso curso Full Cycle 3, legal? Onde eu falo sobre essas diferenças. Então, vamos dar uma conferida aqui, porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais estruturada essa minha aplicação. Show de bola? Então, vamos lá. Seguinte, meu povo, vamos começar aí com arquitetura de soluções. É isso mesmo. Arquitetura de soluções. Normalmente, essa área, ela fica entre a área de negócios e a área de software. Então, sim, ela é uma área totalmente técnica, porque ela tem que entender o que está acontecendo na área de negócio para tentar transformar isso na área de software, né? Para conseguir representar isso no formato de software, tá? Então, vamos imaginar que a área da arquitetura de solução, né? Esse departamento, esse tipo de arquiteto ou arquiteta, normalmente ele consegue pegar requisitos de negócio e gerar, de forma geral, uma solução num formato de software. É como se eu pegasse ali tudo que o cliente está falando, eu conseguir entender e eu falar, olha, deixa eu rabiscar essa parada aqui e vai ser mais ou menos dessa forma o software. Tá? É mais ou menos isso que essa área de arquitetura de solução acaba fazendo. Logo, de forma geral, um arquiteto ou uma arquiteta de solução tem que manjar de desenhar arquiteturas, tá? Ou seja, eu quero reproduzir como que um software vai funcionar e para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar desenhos, né? Esse papel é muito importante porque eu batendo o olho de forma geral, eu consigo ver, né, tudo aquilo que o meu cliente falou num formato arquitetural de software para que eu consiga passar para áreas das frentes, para ele conseguir ter um pouco mais de clareza tudo o que está acontecendo, para depois ajudar as negociações a irem para frente, legal? Esses desenhos, normalmente, eles são
diagramas, né, modelo C4, UML, muitas vezes aquela parte de mapeamento de processos, tá? Então, tudo isso faz parte, tá, dessa área de arquitetura de solução. Eu consigo responder perguntas de negócio no formato de desenhos de software. Legal? Uma outra coisa bem interessante aqui é que a área de arquitetura de soluções, ela analisa normalmente os impactos comerciais em relação a uma escolha tecnológica. Então vamos utilizar Oracle. Vamos utilizar MySQL. Opa, vamos trabalhar com Java, vamos trabalhar com PHP. Qual é o cloud provider que a gente vai trabalhar? Então perceba que tudo isso tem impacto comercial baseado na solução que foi escolhida, tá? E não é incomum de você encontrar muita gente da área de arquitetura de soluções em reuniões comerciais de pré-venda, reuniões de venda, porque essa pessoa ela é mais técnica. Então, em relação ao panorama mais técnica, ela consegue fazer também essa interface com o cliente final. Então, às vezes, o que acontece? A área comercial precisa de um apoio técnico para uma pessoa que fale tecniquez realmente ali consiga demonstrar e mostrar como que esse sistema ele vai poder funcionar. Legal? Outra coisa é que normalmente o arquiteto de solução ele também consegue analisar os custos e o impacto ali que aquela solução vai ter para o negócio de forma geral. Legal? Então dá para a gente perceber claramente, tá, que a arquitetura de solução ela está ligada entre a área técnica e entre a área comercial, que trabalha muito com desenhos no dia a dia. Legal? E agora a parte de arquitetura de software. Vamos falar um pouco porque eu acho que grande parte da galera que segue a gente aqui almeja ou eventualmente já é um arquiteto ou uma arquiteta de software. Legal? Então é o seguinte, quando a gente pensa de forma geral em arquitetura de software, a gente tem que pensar que a arquitetura de software ela é uma disciplina da área de engenharia de software. A área de engenharia de software, normalmente, ela tem muito a ver com processos, né? Desde a criação até a entrega de um software, né? E essa parte aí, de forma geral, né? A arquitetura de software, ela faz parte aí desse processo aí de forma geral. Legal? Outra coisa importante, a arquitetura de software pode parecer até redundante, né? Ela está ligada diretamente ao processo de desenvolver o software. Ou seja, diferente da área de arquitetura de solução, o arquiteto de software, ele está muito mais ligado a código, a como aquilo vai ser desenvolvido, qual que é a visão macro que eu tenho daquele software, como que aqueles componentes eles vão acabar se integrando, legal? E uma coisa bem interessante, se você perceber, tá, é que a área de arquitetura de software, muitas vezes, ela pode até impactar diretamente a estrutura organizacional de uma empresa. Como assim, Wesley? Olha só que interessante. Quando eu vou trabalhar na área de arquitetura de software, é muito comum a gente formar times. E esses times aí, eles vão começar a se relacionar, a criar componentes de software, a fazer com que esses componentes eles se conversem. E por conta disso, às vezes a gente precisa de diversas especialidades, tá? Para conseguir criar o software baseado naquela estrutura que foi determinada. Então, isso acaba mudando realmente a estrutura organizacional de uma empresa, tá? Porque quando a gente está falando em arquitetura de software, a gente está falando em componentes de software, de forma geral. E esses componentes, eles são criados, obviamente, por times. E é aí que entra uma lei muito famosa, eu acredito que você já deva ter ouvido falar, a famosa lei de Conway. Normalmente ele fala o seguinte: as organizacionais que desenvolvem sistemas de software tendem a produzir sistemas que são cópia das estruturas de comunicação dessa empresa. Então o que Conway fala, e que é muito comum, é que normalmente aquele software ele vai ser desenvolvido de acordo com os papéis e como que a empresa ela se comunica diretamente. Então eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para você. Imagina que na sua empresa você tem um DBA, tá? Aí você tem ali 2 desenvolvedoras ali back-end, 2 front-ends. Então
provavelmente, todos os softwares de vocês, né, que a gente vai desenvolver, a gente vai ter uma separação clara aí do que é back-end, do que é front-end, e a gente vai ter pro back-end uma definição muito clara na parte de banco de dados. Então a gente vai ter front-end e back-end, um banco de dados totalmente ligado. Agora, se a gente tem uma empresa que normalmente você tem algo muito mais misto e áreas muito mais diferentes, você vai ver que a parte de software ela vai ser desenvolvida muito mais com a cara dessas áreas e dessas competências que a gente vai ter. Vamos imaginar que eu tenho pessoas ligadas a somente a área de design e também uma área ligada à parte de UX, UI, aí eu tenho a parte de software, a parte de documentação de software. Você vai começar a perceber que todas essas funções e a forma de como esses camaradas se interagem vão representar exatamente como que a organização é dividida no dia a dia. Então é muito interessante isso, você conseguir ver como tem impacto direto com essa área de arquitetura de software. E é muito interessante também, é o seguinte, quando a gente está falando de arquitetura de software, você pode pensar que é a relação entre os objetivos de negócio e as suas restrições, com os componentes a serem criados e as suas responsabilizadas visando a sua evolução, tá? Então, sempre quando você vai desenvolver software, você vai pensar quais são os componentes que eu vou desenvolver, baseados no negócio que está sendo criado, quais são as restrições e como que eu faço com que esse software ele seja pago, né, durante o tempo que passa. Quanto mais tempo eu tenho um software no ar rodando, mais esse software ele vai se pagar e gerar valor ali para a organização, né? Tem ali, baseado na ISO, né, uma definição bem clara em relação à parte de arquitetura de software. Normalmente fala, é uma organização fundamental de um sistema e seus componentes, suas relações e seu ambiente, bem como os princípios que guiam seu design e evolução. Essa aí é a definição, vamos dizer, uma das definições oficiais em relação a essa parte de arquitetura de software. Legal? Ou seja, a arquitetura de software é o processo de arquitetar um software que ele estabelece o que está sendo desenvolvido, faça parte de um conjunto maior. Ou seja, quando eu estou desenvolvendo um software, eu estou pensando em componentes e esses componentes eles interagem para gerar um resultado final ali muito maior. E como você deve perceber, eu estou sendo muito mais tendencioso aí para o lado da parte de arquitetura de software, principalmente porque o nosso canal ele tem um viés mais focado na parte de arquitetura, então eu resolvi dar uma aprofundadinha um pouco maior aqui para você. Legal? E então, por conta disso, eu vou falar qual que é o papel do arquiteto ou arquiteta de software, o que eles fazem ali no dia a dia, tá? Então é o seguinte, esses camaradas, eles ajudam a transformar requisitos de negócio em padrões arquiteturais, e quando a gente está falando em padrões arquiteturais, é como que o software vai ser desenvolvido, quais são os componentes desse software, tá? Normalmente, o arquiteto, ele tende a orquestrar, tá, pessoas desenvolvedoras e os experts de domínio, ou seja, ele tenta falar com a galera que entende do software, o que o software vai fazer, com os desenvolvedores que vão criar, transformar aquilo em código para evitar esse tipo de ruído, entendendo esses lados para conseguir fazer isso da forma mais componentizada possível, seguindo boas práticas para fazer com que esse software ele atenda ao cliente final, mas que ele também seja sustentável com o passar do tempo. Legal? Outra coisa que é extremamente importante, tá? O arquiteto e o arquiteta de software, eles entendem de forma profunda os principais conceitos e modelos arquiteturais. Cada solução, né, pode utilizar um modelo arquitetural diferente. E para isso, esse arquiteto, ele tem que, vamos dizer assim, entender de forma geral todos os modelos para que ele consiga escolher qual que é o melhor para aquela situação. Legal? E, obviamente, quando a coisa complica um pouco, né, e em momentos ali de crise, né, ou seja, os desenvolvedores não conseguem entrar num consenso de qual padrão vai utilizar, qual boa prática vai utilizar, como que vai organizar a parte de log, como que aquela camada vai funcionar, ou mesmo quando o software começa a perder um pouco em relação à parte de qualidade, etc.,
essa mediação normalmente é feita por um arquiteto também, legal? Uma outra coisa super importante que muitas pessoas acabam deixando de falar é que é muito comum você ver o arquiteto ou a arquiteta de software reforçar boas práticas de desenvolvimento, tá? Esse tipo de papel é importante, por quê? Porque no final das contas, galera, um arquiteto ou uma arquiteta são desenvolvedores, tá? Normalmente são devs sêniores ali que já ganharam muitas cicatrizes e estão ali utilizando as experiências do passado para tentar reforçar padrões ali, exatamente porque ele já viu muita coisa dar errada, legal? Outra coisa bem interessante também é que muitas vezes você vai ver arquitetos fazendo parte de code review para exatamente conseguir medir a qualidade, como que o software está indo, como que está sendo o padrão que a galera está desenvolvendo, tá? Então, esses tipos de coisa realmente são importantes. Então, apesar, tá, de nem todas as organizações possuírem um papel de forma geral do arquiteto de software, você vai ver que é muito comum, tá? Desenvolvedores sêniores, tech leads, acabarem fazendo meio que indiretamente o papel do arquiteto, tá? Então, provavelmente, se você está numa empresa que não tem o papel do arquiteto ou arquiteta de software, provavelmente o seu tech lead, os desenvolvedores mais sêniores ali, eles estão pegando e fazendo um pouco esse papel de arquitetura, tá? Por quê? Porque essa galera foi a que está mais tempo no campo de batalha, sabe o que funciona, o que não funciona. Mas, de forma geral, é isso aí que um arquiteto e uma arquiteta acabam fazendo no dia a dia, tá? Então, assim, galera, de forma geral, a arquitetura de solução e a arquitetura de software acabam se complementando, mas normalmente a parte da arquitetura de solução, ela vem antes da parte de arquitetura de software. A arquitetura de solução, ela está muito mais ligada à área comercial, ela está muito mais ligada a fazer desenhos, a conseguir gerar e entender um contexto maior em relação à parte de negócios, pensando muito mais em grana, em custos e etc, para também ajudar a sua empresa, a consultoria, sei lá, que ele pode trabalhar, a fechar aquele negócio e para o cliente visualizar qual que é a solução que vai ser gerada. E o arquiteto de software, depois disso, ele vai pegar aqueles desenhos, entender o que aquilo aconteceu e ajudar a equipe a fazer e traduzir aquilo num software. Certo? Então, galera, o vídeo de hoje era isso. Espero que eu tenha conseguido ser claro. Obviamente, tá? Cada empresa, cada organização, muitas vezes acabam variando, né? Um pouco esses papéis. Mas, de forma geral, é bem isso que eu acabei de falar para você. E você, eu queria saber muito, você é um arquiteto de software, você é um arquiteto de solução, você é tech lead, você é dev sênior, júnior, pleno? Escreve aí e fala quais dessas funções aí que eu acabei de falar para você está exercendo na empresa que você está trabalhando. Maravilha? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha gerado valor para você. Se ele gerou, like aqui pra gente, por favor. E não se esqueça de se inscrever na imersão Full Stack Full Cycle. Link na descrição. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.